Olha, mudando de assunto agora, ontem eu tava mostrando pra vocês que eu tava organizando as coisas, né? Organizando as fotos no telefone, enfim. E aí ontem eu postei a foto falando que eu tinha zerado o telefone. E aí algumas pessoas me perguntaram, algumas não, uma, me perguntou como que eu fiz isso, né? Como que eu fiz pra organizar. Aí eu vou dar um trabalho do cão, mas vale muito a pena. Vou ensinar vocês como que eu fiz. Bom, foi assim. Se caso não te interessar esse negócio, você pula que eu devo conversar um tanto aqui agora. Sempre eu faço isso, né? De limpar computador, limpar celular e tudo mais, pra eu dar uma organizada, pra eu poder conseguir achar tudo, porque senão fica uma bagunça. E aí, quando tá bagunça demais, quando tem muita bagunça, quando eu tenho muita coisa pra fazer, se eu não organizar, eu dou tilt, né? Eu pifo mesmo. E aí, é o que tá acontecendo agora. Chegou uma hora que já tá tudo bagunçado, que eu tô com um monte de coisa pra fazer e eu não consigo resolver porque tá bagunçado e minha cabeça dá tilt. Eu falei, então vamos começar a arrumar. Tanto que eu vou arrumar o consultório aqui também, né? Dar uma pequena reforma aqui. E algumas coisas começam daí também, né? Então eu falei, vou começar então pelos telefones. Então eu tenho o meu telefone aqui, tenho o telefone do consultório, tenho o computador aqui do consultório, o meu computador em casa e o iPad. Igual mesmo, no telefone, você fica sempre tirando foto o tempo inteiro, tirando print. Igual eu tô gravando o stories aqui agora, vai ficar salvo no telefone. Então isso vai, foto de paciente que eu vou tirando e tudo mais. Então isso ao longo do tempo vai acumulando, né? Que eu só vou acumulando, dificilmente eu vou arrumando. Então eu tenho o costume de fazer isso pelo menos uma vez por ano. Pra eu poder conseguir organizar as coisas. Quando é o telefone, falando primeiro de telefone, né? Quando é o telefone Android, eu achava muito mais fácil de organizar. Por quê? No Android, ele tem um local lá em que por exemplo, você vai tirando foto e tudo mais, ele vai criando uma pasta câmera. E aí, quando você quer criar várias pastas, vários álbuns, ele move aquelas fotos dessa pasta e passa para as outras, né? Então, isso ficava fácil, porque eu ia tirando daqui e ia colocando nas outras pastas. No iOS não é assim. Então, quando eu fazia, né, o telefone do consultório hoje era o meu telefone antigo. Então, era muito mais fácil de eu organizar. Por quê? Eu sempre pego as minhas fotos, eu não organizo no telefone, eu vou colocando em e-mails. Então, eu aprendi a organizar principalmente as fotos por ano. Quem me ensinou isso foi Bianca. Então, eu sempre organizo por anos. Então, antigamente, a gente fazia no CD, né? Então, eu tinha vários CDs. 2006, um CD 2006 com fotos de 2006, um CD de 2007 com fotos de 2007. E lá, tudo organizado por pastas. Por exemplo, uma viagem que eu fiz, um aniversário mais específico, ou então fotos aleatórias de uma pasta escrito várias. Então, eram separados por CD nessa época, né? Acontece que quando eu fui tentar tirar, né, as coisas do CD, porque hoje em dia nem mexo mais com isso, eu acabei perdendo muita foto. Que foi quando eu comecei a passar pra nuvem. Daí, o que eu comecei a fazer também para poder ficar mais fácil de organizar? Porque a minha ideia não era só ficar acumulando coisa em nuvem, entendeu? A minha ideia era, na hora que eu precisar de alguma coisa, tá de fácil acesso, tanto pelo telefone, né? Então, o que eu faço? Eu crio vários e-mails no Google, né? No Gmail, só que eu crio e-mails também por anos, porque aí, sei lá, tô precisando de uma foto de uma viagem que eu fui, eu sei qual foi o ano, então eu consigo saber em qual e-mail que eu vou achar, né? Preciso de uma foto aqui do consultório, eu sei qual que foi o ano que eu tirei, então fica fácil de eu achar, né? E sem fica organizado e não fica tomando memória aqui bagunçado, né? Muita coisa, na verdade, mesmo que organizado aqui no telefone. Então, eu deixo lá nas nuvens. Então, para início de conversa, é isso que eu faço. Primeiro, eu faço e-mails separados por ano, para eu poder depois organizar as fotos. Então, eu tinha falado lá, né, de fotos de 2006, foi lá quando começou aquele negócio de câmera digital, né? Então, eu não tenho um e-mail, por exemplo, um e-mail enviar fotos 2006, não tenho. Eu tenho a partir de 2022, que eu comecei a organizar melhor. Então, de 2020 pra trás, eu tenho um só, que são, tipo assim, separados por anos lá, né? Por que eu faço por e-mail? Porque cada e-mail, ele tem ali no Drive do Gmail, ele tem acho que 15 gigas de espaço. Então, eu fiz um de 2020 pra trás, com coisas antigas que eu tenho. Então, tudo separado por ano, bonitinho. E aí, depois eu fiz um
de 2022, eu acho que eu tenho 2021 também. 2021, 2022, 2023, aí agora eu vou criar um outro e-mail para 2024, porque aí fica fácil de eu achar, principalmente as fotos aqui do consultório, né? Aí, como é que eu organizo, então, a parte aqui do telefone, do celular? Eu tinha falado lá, né, que no Android a gente consegue sair movendo as coisas para poder organizar nas pastas. No iOS eu não consigo fazer isso. Eu consigo, sim, criar pastas, álbuns, né? Só que aquele álbum principal, que é o de recentes, ele não sai movendo as coisas, sabe? Ele vai criando cópia. Então, por exemplo, se eu tenho uma pasta lá de recentes, que tem todas as fotos lá, e aí, digamos que eu viajei agora, e aí eu vou pegar as fotos da viagem e colocar numa pasta. Eu consigo fazer uma pasta da viagem. Só que aí fica tanto aqui na pasta da viagem, quanto na pasta aqui de recentes. Isso me dava uma certa agonia. Isso pra mim confunde a minha cabeça, porque à medida no Android, né, em que eu vou movendo as coisas, eu vou vendo o negócio diminuir aqui e eu consigo saber o que eu tenho que excluir, o que eu tenho que colocar em outra pasta e tudo mais. No iOS não, no iOS ficava aquele negócio tudo bagunçado. E aí começava a me dar um ciricutico, porque eu queria achar um negócio e eu não achava. Então eu faço assim, ó, todas as vezes em que eu paro pra poder arrumar o telefone, eu gosto de esvaziar mesmo, tá? Eu deixo ele zerado para depois eu começar de novo, que foi o que eu fiz ontem. Aí eu começo primeiro por onde? Pelo meu computador. Então eu tenho um computador em casa e o computador do consultório. O do consultório eu tô começando a mexer aqui hoje, que eu tô no horário de almoço. Então em casa, na hora que eu tava mexendo no meu computador, antes de limpar o celular, eu limpei primeiro o computador para ele não ficar pesado nem nada. Então eu fiz primeiro uma limpa no computador, de arquivo que eu não precisava mais, né, de documento que eu não precisava mais, de jogar fora. E se lá tivesse fotos, eu já ia organizando também nas pastas, né, para poder ficar mais fácil. Então, organizei o computador, aí sim é a hora de organizar o telefone. No telefone, eu faço o seguinte. Então, no meu telefone mesmo, tinha, sei lá, acho que umas 6.000 fotos. E tava me dando um ciricutico já. Eu vejo um povo igual mesmo, uma menina respondeu falando que tinha 20.000 fotos. Eu falava, meu Deus do céu, eu já estaria desesperada, porque eu não ia conseguir achar nada. Então, eu começo primeiro no telefone. Então, no telefone, eu vou vendo se eu consigo fazer já algumas pastas, mesmo que vai só copiar. Mas eu já tento fazer ali uma grande quantidade de álbuns, né? Porque desses álbuns, eu vou entrar no iCloud no computador e eu vou começar a fazer o download dos álbuns que eu fiz, né? Fiz o download do álbum, vi que tá no meu computador, eu vou apagar as fotos do álbum. Mas aí tem um pequeno detalhe, porque senão o trabalho vai todo embora. Então, resumindo, ó, pra não ficar confuso. Eu tenho uma pasta falando aqui do iPhone, tá? Então, eu tenho uma pasta de fotos recentes. Lá dessa pasta de fotos recentes, eu começo a organizar vários álbuns, certo? Abro o iCloud no computador e lá eu vou fazer o download dessas pastas que eu organizei. Conferir que essas pastas estão bonitinhas no computador, eu entro lá no telefone e eu vou apagar as fotos dos álbuns. Mas eu quero apagar a foto do dispositivo. Então, quando você for apagar as fotos do álbum, ele vai perguntar, você quer só remover do álbum ou você quer apagar as fotos? Aí você tem que apagar as fotos, porque aí vai apagar também daquela pasta de recentes. E aí vai diminuindo o conteúdo até você acabar com todas as fotos. Se você apaga só do álbum, vai continuar aqui em recentes e aí você vai ficar fazendo esse trabalho ali e não vai acabar nunca. Então a trabalheira que eu tenho é essa. Então eu sento lá, vejo que eu consigo organizar, vou fazendo os álbuns, faço download, deixo no computador e aí eu começo a apagar. E aí vai diminuindo aquela quantidade de fotos que tá ali naquela pasta de recentes. Aí vejo que tem mais alguma coisa que dá pra eu poder fazer álbuns, beleza. Aí quando você desce na galeria embaixo, tem lá, por exemplo, assim, captura de tela, vídeos, selfies, sabe? Então tem algumas categorias ali. Eu entro naquela categoria, por exemplo, captura de tela, e crio uma pasta como captura de tela, ou eu vou no próprio... É porque para poder apagar fica mais fácil também, mas daria também lá dava certo também, não precisaria fazer uma pasta. Vou em captura de tela e faço o download de capturas e faço uma pasta no computador, capturas, né? E aí eu vou fazendo isso até que eu consiga esvaziar todo o telefone de forma mais organizada, porque eu preciso organizar agora no computador. Só que sempre fica alguma foto,
algumas coisas perdidas, assim, por exemplo, print de coisa que a gente quer comprar, print de alguma coisa que a gente viu e vai fazer depois. Sempre fica algumas coisas assim meio perdida, que não tem muito um álbum, né? Mas aí, como eu já separei um monte de coisas de álbum, já vai ficar uma quantidade menor aqui em recentes. Então eu consigo fazer o download dela. Em geral, não seria mais fácil você fazer o download tudo de vez? Seria. Se ele me permitisse fazer o download de vez, porque ele não te permite fazer o download, por exemplo, de 20 mil fotos de vez. Tem um limite. Então, por isso que eu vou separando em álbuns, para ficar mais fácil de organizar no computador. Aí, quando sobrou alguma daquelas fotos ali, sei lá, eu baixo tudo e coloco numa pasta para arrumar, por exemplo, né? Beleza, consegui esvaziar tudo do meu telefone. E aí, agora, quando essas fotos estão no computador, é lá que eu vou começar a arrumar. Porque às vezes tem uma pasta, por exemplo, essa pasta para arrumar, tem um monte de fotos solta. E aí eu vou colocando cada um na sua pasta. Eu poderia estar fazendo isso tudo pelo telefone, poderia. Mas eu acho no telefone muito mais trabalhoso. Eu não gosto muito de trabalhar no telefone. Eu acho que o computador é mais fácil, que eu com o mouse eu vou arrastando assim, sabe? Eu acho que é mais produtivo. Então, depois que eu fui no computador, que eu tô arrastando essas fotos, tem um monte de pastas lá e eu vou arrastando para onde que cada um vai. Depois que essas pastas estão prontas, aí eu só vou fazer, só vou colocar, subir, né, essas pastas pro e-mail que eu fiz. Então, por exemplo, todas as minhas coisas de 2023 tá lá no meu e-mail de 2023, que por pastas, separados por pasta. Então, fica na nuvem. Quando eu precisar, é só eu entrar no aplicativo, vejo qual pasta que quero e faço o download da foto. Não fica aquele negócio confuso dentro do telefone. Só que tem algumas coisas que a gente quer no telefone mesmo. Por exemplo, documento pessoal, né? Para eu não precisar ficar saindo com documento. Então, eu volto essas coisas pro telefone. Só que agora, depois que eu esvaziei tudo, eu consigo e arrumei no computador, aí agora eu sei lá no computador o que vai pro e-mail, que eu não preciso ter no celular de fato, o que vai pro e-mail e o que eu preciso no telefone. Aí, lá no iCloud de novo, eu volto e crio as pastas com as coisas que eu quero no telefone. Então, por exemplo, tem umas fotos que é pra eu poder tirar, umas ideias de fotos que é pra eu poder tirar. Eu não preciso desse negócio lá no e-mail, porque não é um negócio pra eu guardar, né? É um negócio temporário. Então, eu crio uma pasta e coloco no telefone, porque daqui a pouco eu vou apagar. A pasta de documentos. Igual tem uma outra coisa que são posts que é pra eu poder fazer aqui no Instagram, né? Então eu não vou deixar lá no e-mail. É um negócio que é pra poder ficar aqui mesmo no celular, porque à medida que eu vou postando eu vou apagando, entendeu? Então dá um trabalho do cão, eu sei que dá, mas depois fica muito mais organizado e mais fácil de achar. Aí agora, eu já consegui fazer do telefone, tô terminando de enviar, eu faço as coisas ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tô organizando o telefone, eu tô organizando a pasta ali, já tô fazendo download, né? Mas se você fizer nessa ordem também dá certo. É porque eu já tenho a manha do negócio, né? Que eu já faço isso há algum tempo. E aí já tô faltando colocar as pastas de volta pro meu telefone, porque o telefone tá zerado. E quando eu falo de arrumar, não é só foto. É aplicativo que não usa, é bloco de notas, sabe? Essas coisas assim pra dar uma arrumada no negócio, pra poder ficar organizado mesmo, pra minha cabeça ficar organizada. Aí tô fazendo isso agora no computador do consultório também, que tinha muita coisa aqui pra jogar fora. E falta também fazer no telefone do consultório também, né, pra poder dar uma limpada em tudo. E aí, depois que eu já faço isso, meu Deus do céu, a cabeça parece que já tira, assim, 10 quilos e eu já consigo enxergar as coisas, sabe? Então, acho que ajuda bastante. Se fosse mãe, ele ia falar assim, ai, me dá canseira só de ouvir você explicando. Mas é uma das coisas que funciona muito bem pra minha cabeça. Então, eu faço isso com o computador. Então, tem documentos do consultório, eu paro e arrumo também, sempre uma vez por ano. Ou pelo menos 2 vezes por ano, geralmente em julho também eu já dou uma ajeitada, mas esse de julho é meio assim por cima, sabe? E aí, coisa de gaveta, sabe quando você faz assim, ó, chega em casa, você vai arrumar a gaveta, vai jogar coisa fora, então eu costumo fazer isso porque a minha cabeça dá uma certa aliviada, eu consigo saber o que eu preciso de fato fazer, entendeu? E aí, à medida que eu vou fazendo essas coisas, tem ou um papel do meu lado, ou eu pego o telefone para poder ficar anotando o que eu preciso resolver. E aí, depois dessas coisas que eu preciso resolver, eu preciso organizar elas também, porque às vezes é só pensar em aleatório. Eu preciso organizar de fato, porque quando eu tenho tempo, eu falei agora o que eu vou resolver, eu consulto. Em casa, outro dia, eu fiz isso num quarto lá, eu demorei um dia inteirinho pra poder arrumar um quarto desse tamanhozinho, que quase não tem nada. Mas eu consegui
organizar bastante, ver o que precisava comprar, ver o que precisava jogar fora. E aí é uma das coisas agora que eu vou fazer no consultório também, né? Era pra eu ter pintado o consultório no meio do ano, a parte que eu falo de pintar, de limpar, né? Acabei não fazendo, mas aí agora eu vou dar uma pequena reforma. Ainda tô quebrando a cabeça aqui pra saber o que eu vou fazer, mas de fato, pelo menos pintar o consultório, eu vou. E aí vou colocar as coisas em ordem aqui também. Aí quem me vê falando assim, acha que eu sou a louca da organização, da arrumação. E eu não sou. Se você chegar ali na minha casa agora, vai estar lá de pernas pro ar. Mas o que eu não consigo é ficar muito tempo com as coisas bagunçadas. Então, por exemplo, eu tô aqui no consultório agora, o consultório tá pronto pra atender, né? Tá organizado e tudo mais. Mas são coisas que eu enxergo. São gavetas que já estão... As coisas já não estão mais funcionais pra mim. A questão igual mesmo da pintura, que eu já vejo que a pintura já tá suja, que tá me incomodando muito. Mas pra isso eu preciso parar, né? Igual eu vou parar mesmo, eu vou atender só até sexta-feira, até amanhã. Então, eu não sou bitolada de limpeza, de arrumação. Mas eu gosto das coisas organizadas pra eu poder saber aonde que tá, sabe? Na hora que eu precisar de alguma coisa, eu falo, tá em tal lugar, pra eu poder me organizar. Porque senão... eu dou tilt de verdade, gente. Eu pifo e eu não faço nada.